De foguetes da aliança, mais um dia começando para a glória do nosso Senhor, amém? Hoje dia 3 de fevereiro, segunda semana começando, vamos com tudo, foco total, amém? Hoje eu dei um espaçamento um pouquinho maior do vídeo anterior, porque a gente publicou o vídeo ontem muito tarde, mas eu quero te convidar a nessa sequência de vídeos que a gente vai fazer em fevereiro, a você estudar o livro de Mateus conosco. A ideia aqui não é a qualidade do vídeo, não é o horário, não é tempo de vídeo, a ideia aqui é que em nome de Jesus nós possamos fazer o nosso job juntos. Amém? Então vamos com tudo dar início ao nosso job do livro de Mateus. Mas antes de eu entrar no job em si, eu quero passar para vocês um pouquinho do panorama do livro de Mateus, amém? A primeira curiosidade é que a chave do livro de Mateus, ele se traduz em Jesus ser o ápice da profecia. Amém? Então esse é o tema central, Jesus sendo o ápice das profecias do Velho Testamento se cumprindo na vida dele. Se a gente parar para analisar, a gente precisa entender que o Evangelho de Mateus, assim como o Evangelho de Marcos e de Lucas, eles são considerados evangelhos sinóticos, que significa vistos juntos. Ou seja, o conteúdo e a linguagem são muito similares. Se você ler Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver praticamente o mesmo conteúdo, a linguagem é muito similar, mas com pontos de vista diferentes, e isso é maravilhoso. O Evangelho de Mateus ele é dividido em 4 partes. A primeira parte é o que a gente vai dar início hoje. Ela vai do primeiro capítulo ao capítulo 4, verso 11, que é a preparação do caminho. Depois a gente entra na grande luz, que é na segunda parte do livro de Mateus, que é a grande luz brilha na Galileia, que vai do capítulo 4, verso 12 ao capítulo 18. E depois a gente entra na terceira parte, que é Jesus na Judéia e em Jerusalém, que vai do capítulo 19 ao capítulo 27, e finaliza o livro de Mateus com o triunfo e a missão para todo mundo, que é o capítulo 28. Então, durante esse mês de fevereiro, nós vamos estudar essas quatro divisões do livro de Mateus. A gente precisa entender quem era Mateus. O apóstolo Mateus, ele também era chamado de Levi. Marcos 2,14 fala isso. Ele era cobrador de impostos, ou seja, isso significa que ele era cidadão judeu, porém a serviço dos romanos. Amém? A audiência do livro de Mateus, ou seja, a gente precisa entender que a audiência, ele tinha uma ênfase no cumprimento da profecia, mas também Mateus, ele não utilizou muito a expressão, ele não utilizou na verdade ele utilizou muito a expressão diferente de Marcos e Lucas, que usa outro tipo de reino, mas que no fundo é o mesmo reino, mas Mateus usa muito a expressão o reino dos céus. E ele também diz, se você parar para analisar o Evangelho de Mateus, ele tem uma falta de explicação dos costumes judaicos. O que isso nos remete a que o mundo cultural que ele estava se direcionando, ou seja, a audiência desse livro era mais para o povo judaico. Ou seja, ele tinha um ponto de vista mais judaico-palestino, digamos assim. E, como eu falei para vocês, o livro de Mateus ele traz muito o cumprimento da profecia através da vida de Jesus. E hoje a gente vai fazer o nosso job, dando entrada ao nosso job agora, em Mateus capítulo 1. E no próprio capítulo 1 já há cumprimento de uma profecia. Mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então, o capítulo 1 basicamente ele se resume no primeiro momento, do verso 1 ao verso 17, na genealogia de Jesus Cristo, ou seja, nos antepassados de Jesus Cristo, começando lá atrás em Abraão e vindo até o nascimento de Jesus. Então, isso é maravilhoso, porque só na parte da genealogia você já tem uma gama de coisas que você pode estudar, mas não vai ser o meu foco nesse momento. Depois a gente pode até conversar, se você tiver dúvidas sobre alguma coisa da genealogia, a gente pode conversar junto. Mas o que me chamou bastante a atenção é do verso 18 ao verso 25, que fala sobre o nascimento de Jesus. Eu separei o trecho aqui do verso 20 ao verso 24 para a gente conversar hoje. Fala assim, o verso 20 ao 24. Enquanto ele pensava nisso, um anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Ela terá um filho e você dará o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria como esposa. Glória a Deus por essa palavra. Quero te dizer o seguinte, primeiro ponto aqui é destacar Jesus. O nome Jesus significa o Senhor salva. O Senhor salva. Então a gente começa a ver aquilo que a gente estudou no nosso discipulado do último domingo sobre a salvação. Salvação no original significa sozo, que significa perdão dos pecados, cura, esperança, libertação e santidade. Então, quando ele dá o nome de Jesus, quando dá a ordenança de ter o nome de Jesus, ele está falando que ali nasceria a criança que traria perdão dos pecados, traria cura, traria esperança, traria libertação e traria santidade.
Depois ele fala da profecia, no verso 23. Ele fala o seguinte, que Jesus nasceu de uma virgem e foi chamado de Emanuel. Isaías 7,14 fala desse versículo. Então, é o cumprimento da profecia dita em Isaías. Amém? E para a gente finalizar, a gente fala sobre a obediência de José em relação ao direcionamento do anjo do Senhor. Então, o que eu quero trazer aqui para você hoje de mensagem, que em nome de Jesus você possa focar a sua vida nesse nome, o nome que está acima de todo nome, nos céus, na terra e embaixo da terra. Então, querido, em nome de Jesus, foca nele, foca nessa pessoa maravilhosa, nesse grande Pai que nós temos. Então, foca a sua obediência naquilo que ele te chamou para fazer. Seja como José, ouça os direcionamentos, esteja com o seu ouvido atento para ouvir o direcionamento de Deus para a sua vida e obedeça. Creia somente nele e entenda que ele veio para estar contigo, para te trazer salvação, para te trazer o perdão dos pecados, para curar o que precisa ser curado, para que em nome de Jesus você tenha uma esperança, para que em nome de Jesus você seja liberto de qualquer tipo de jugo, de qualquer tipo de cadeia, e para que você seja santo, pois ele é santo. Amém? Foco total, job na veia, não abre mão do seu alimento. Vamos estudar junto, amém? Foco total, vamos com tudo. Ó, desafio da semana, visitar 2 pessoas, hein? Vamos!